Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos falar das defesas do organismo. É interessante, que você assista também no canal a aula de função imunológica de proteína, certo? A aula de função imunológica vai esclarecer vários pontos aqui que são comentados aqui nessa aula de defesas do organismo, ok? Eu acho que é fundamental, procure lá no canal função imunológica das proteínas. Muito bem, a defesa do organismo, as defesas do organismo são classificadas de várias formas diferentes. Uma das classificações que existe, é a gente falar em defesas inatas, tá? Ou defesas inespecíficas, tá? E defesas adquiridas ou defesas específicas. Então, o que se chama de imunidade inata é um tipo de imunidade onde não existe memória imunológica, não existe uma memória das ações imunológicas por parte do organismo. Quer dizer, ela sempre ocorre do mesmo jeito, tá? Não é mais rápida por existir uma memória. Não existe uma memória, ela sempre vai atuar da mesma forma. E é um tipo de defesa, um tipo de imunidade que tem uma resposta mais imediata, as coisas já estão prontas, não precisam ser produzidas, certo? Estão prontas e já agem imediatamente. Já a imunidade adquirida, que é uma imunidade específica, ela forma uma defesa imunológica. Então, o seu organismo aprende a lidar com determinados defeitos, determinados problemas, e aí ele forma uma imunidade do seu organismo. Demora alguns dias para se estabelecer, até que você produza essas substâncias, que vão agir de forma específica. Tem grande especificidade, quer dizer, a defesa imunológica contra o sarampo não vai te proteger contra tétano, por exemplo. E é dependente de linfócitos, em todas as suas partes, em todas as suas subdivisões, tá? Existem alguns tipos de imunidade inata, inespecífica, que dependem de linfócitos também, certo? Mas a imunidade adquirida ela é totalmente dependente da ação dos linfócitos. Bom, as defesas inespecíficas se agrupam em vários tipos. Primeiramente, nós temos as chamadas barreiras naturais, que é a nossa primeira linha de defesa. Então, essas barreiras naturais aí englobam a pele, A pele tem uma camada externa de queratina, que dificulta a penetração de micro-organismos. Observe aqui nesse slide seguinte, mostrando aqui a estrutura da pele humana, certo? Tecido adiposo, terminação nervosa, pelo, músculo que movimenta o pelo e tal, mas especialmente, por cima aqui da camada epitelial, nós vamos ter uma camada de queratina chamada camada córnea, que protege a pele, de atritos. Aqui até que não está muito bem representada, não, está mais representada aqui a camada celular. Mas existe uma camada de proteína aqui por cima, que é a camada córnea, a camada de queratina, que nos protege, então, da entrada de micro-organismos pela pele. Os olhos são protegidos pelas lágrimas. As lágrimas evitam ressecamento do olho. Mas não só isso, elas possuem uma substância importantíssima, uma substância chamada lisozima, tá? E essa lisozima, ela mata muitas bactérias, tá? Ela destrói a parede das bactérias, leva as bactérias à morte, tá? Provoca lise da bactéria. Daí o nome, lisozima. As nossas vias respiratórias, existem mecanismos de limpeza do ar, graças à ação inicialmente, dos pelos que existem no nariz, dentro do nariz, aí no início da cavidade nasal, são chamados também de vibriças, que são filtradores, mas também a ação do muco, que prende muitas partículas, aderem a essa superfície do muco que existe na cavidade nasal, traqueia, brônquio, e a ação dos cílios, que varrem esse material aí para fora, limpando a via respiratória. O muco nasal também contém lisozima. Aqui está uma imagem de microscopia óptica, mostrando que o revestimento da maior parte das vias respiratórias é isso aqui, é um tecido epitelial, essa camada de células, é um tecido epitelial, e aqui em cima você observa os cílios, que ajudam a varrer a superfície, limpando as partículas que se aderem ao muco. O muco é produzido por algumas células,
Aqui eu consigo perceber que tem dessas células aqui, produtoras de muco, né? São chamadas células caliciformes, mas não preocupa com elas no momento não, tá? Há uma produção de muco e a ação dos cílios para varrer o muco e as partículas aderidas ao muco. Continuando essas barreiras naturais, né, de primeira linha, nós temos o próprio tubo digestivo, né, que é uma entrada, né, um local de entrada de micro-organismos também. Lá também existe lisozima, tá? Lisozima está presente na saliva, está presente em outras secreções também. E ao longo do tubo digestivo nós temos uma variação intensa de pH, né? A boca tem um pH aproximadamente 7, aí no estômago cai para entre 1 e 2, no intestino volta para 8, 9, né? E essa variação de pH ao longo do tubo digestivo acaba eliminando muitos micro-organismos também. Nas vias urinárias, o fluxo de urina, né, e a acidez da urina são importantes para dificultar a proliferação de patógenos, né, organismos causadores de doenças. Né? Por isso que é muito importante, né, a gente beber água, manter-se hidratado, para manter o fluxo de urina, certo? O fluxo de urina ajuda a eliminar micro-organismos que possam estar querendo colonizar as suas vias urinárias. Nas as vias genitais femininas, a acidez do canal vaginal, né, existe um ácido chamado ácido lático, produzido pela presença de algumas bactérias, né, bactérias do bem, né, bactérias que são úteis, né, que existem na vagina, produzem esse ácido lático e dificulta a instalação de micro-organismos que são causadores de doença. Aí você vai perguntar, mas e as vias genitais femininas? As vias genitais masculinas? As masculinas são as próprias vias urinárias, né? Quer dizer, grande parte, né? A uretra, parte da uretra, a via reprodutora masculina, envolve a uretra peniana, né? Que é via urinária. Então está nesse mesmo esquema aí, né? Do fluxo de urina e de acidez, que ajuda a eliminar a proliferação de micro-organismos. Né? Bom, depois nós temos ainda, continuando as defesas inespecíficas, a ação das células fagocitárias. Né? As células fagocitárias são a nossa segunda linha de defesa. Tá? Bom, então relembrando aí, o que é fagocitose? Fagocitose é o englobamento de partículas sólidas por meio de emissão de prolongamento das células, chamadas de pseudópodes ou falsos pés. Né? Então aqui do lado a gente tem uma representação, que é uma bactéria ali em cima, a membrana da célula. A membrana emite projeções, né, chamadas pseudópodes, que vão englobar essa bactéria, então, e ela vai ficar dentro da célula envolvida por uma membrana. Ela sofreu fagocitose, uma partícula fagocitada, chamada também de fagossomo. Posteriormente vai ser digerida por ação das enzimas dos lisossomos. Né? Hoje a gente sabe que em vários desses processos de fagocitose existe uma interação do micro-organismo com a membrana, prende a membrana em alguns locais específicos e é fagocitado, mas não precisa preocupar com isso no momento não, tá? Então a membrana emite essas projeções, as projeções vão englobando aí as partículas, né? Aqui mostrando um vaso sanguíneo, desenho esquemático, né? Esses aqui são os glóbulos vermelhos, tal, e esses aqui são os glóbulos brancos, que são células de defesa. Os glóbulos brancos passam entre as células da parede do vaso sanguíneo, né? Processo chamado diapedese, né? Atravessam a parede, usando pseudópodes também, e vão para o tecido que tem aqui em volta, que é o tecido conjuntivo, onde elas vão fagocitar, olha aí, ó, fagocitar, digerir, destruir micro-organismos. Né? Então isso é uma defesa inespecífica. Tá? Esses glóbulos brancos, eles fagocitam, digerem vários tipos de micro-organismos, eles não são especialistas em um único tipo de bactéria, não. Tá? Então eles fagocitam vários tipos de micro-organismos. Por isso que é inespecífica, não é específica. Tá? Faz parte da nossa defesa inata. Né? Isso aqui nós já temos pronto, qualquer momento, para agir. Não precisa ser produzido, isso não já existe. Bom, continuando aqui sobre as células fagocitárias, as principais células fagocitárias humanas, né, são o macrófago e o neutrófago. Gente, existem muitas outras, tá? Essas são as principais. O macrófago é uma célula do conjuntivo que se forma a partir de um glóbulo branco do sangue chamado monócito. Então, o monócito é um glóbulo branco, ele vai para o conjuntivo e vira macrófago, tá? Ele vai para o conjuntivo e vira macrófago. Então, está aqui a imagem, né, de microscopia eletrônica de um macrófago, né? E isso aqui grande é o núcleo, né, gente, dentro da célula, e essas bolotas aí dentro, né, algumas aí representadas maiores, outras menores, né,
são os lisossomos, tá? Então ele é rico em lisossomos para fazer a digestão aí do material que ele fagocitar, certo? Inclusive você percebe aqui a nível da membrana, essas projeções aí são pseudópodes, tá? Estranhas, né? Finas, mas são pseudópodes, é isso mesmo. E o neutrófilo, né? Um glóbulo branco do sangue, que passa para o tecido conjuntivo, atravessando o aparelho vaso sanguíneo por diapedese. O neutrófilo tem um núcleo esquisito, né? Tem um núcleo dividido, parecendo linguiça para churrasco, né? Está dividido em lóbulos. Então, quando você vê na microscopia eletrônica, fica parecendo que tem dois núcleos, né? Um núcleo aqui, um núcleo aqui. Mas não, gente, isso é corte, tá? Quando você corta, ele vai ver no microscópio, às vezes o núcleo corta em locais diferentes, fica parecendo que tem dois ou mais núcleos. O que chama atenção de novo são os lisossomos, né? Bastante lisossomo aí, né, no citoplasma. Inclusive aquele desenho aqui anterior é um neutrófilo, né? Esse aqui é um neutrófilo, tá vendo o núcleo dele? Né? Esse núcleo mais arredondado aqui já é um núcleo mais típico, ou forma de rim, né, que a gente fala, é um núcleo mais típico do monócito, né, que vai dar origem ao macrófago, tá? Mas esse aqui é um neutrófilo passando para o conjuntivo, fazendo fagocitose no conjuntivo. Então essa é a ação das células fagocitárias, tá? Então estuda aí, gente, são defesas inespecíficas, tá? Isso aí tudo são defesas inespecíficas, certo? A construção da pele, a lágrima, a lisozima, né? Tal, tudo isso aí, existe lisozima também no muco vaginal, existe lisozima aí no tubo digestivo, tal, né? Então, essas defesas são inespecíficas. A primeira linha de defesa e a segunda linha de defesa é defesa inata, tá? Já está pronta, certo? Bom, os macrófagos, né, eles podem fagocitar antígenos, né, corpos estranhos, digerir e expor fragmentos desse material fagocitado na superfície da membrana plasmática. Tá? Isso é um processo mais complexo. Ele fagocita, digere e fragmentos vão para a membrana plasmática. E esses fragmentos são apresentados como antígenos para os linfócitos T do nosso sistema imunológico. E aí vai desencadear a resposta de defesa celular. Tá? É por isso que eu sugeri no início para vocês assistirem a aula de função imunológica de proteína. Tá? Se vocês assistirem, isso aqui vai ficar bem mais claro. Vocês voltam aqui depois, vocês vão ver que vai ficar bem mais claro. Então, alguns macrófagos não só destroem, mas como apresentam antígenos para defesa, para o sistema imunológico, defesa celular. Então, os macrófagos que fazem isso são chamados de células apresentadoras de antígenos, né? Aqui nós temos uma chargezinha, né? Uma piadinha aí, mostrando com um macrófago apresentando um antígeno para um linfócito T, né? E aqui como acontece na prática, né? Esse azul aqui é o macrófago, as cores estão inversas aqui do desenho, né? Isso aqui é colorizado, né? São cores artificiais, microscopia eletrônica, que o pessoal coloca a cor que quiser depois. Isso é colorização artificial. Então nós temos um macrófago aqui, um linfócito T, e o macrófago, então, deve estar apresentando, então, antígenos para o linfócito T. Basicamente, ele esfrega, né, o antígeno na membrana do linfócito T. Bom, voltando aí para algumas defesas que são... Bom, então, isso aqui, né, voltando, né, para algumas defesas que são inespecíficas, nós temos as proteínas antimicrobianas de ação inespecífica, como os interferons, né, que inibem a reprodução de vírus. Quando um vírus ataca a célula começa a produzir interferon. Esse interferon dificulta a invasão de mais células pelos vírus. Então a gente fala que ele interfere com a reprodução viral, daí o nome interferon, né, e tem interferência com a reprodução viral. E existe um sistema de proteínas chamado sistema de complemento, ou via de complemento, que é um sistema complexo de várias proteínas do plasma sanguíneo, do sangue, que a partir de uma reação em cadeia, né, A transforma em B, B transforma em C, C transforma em D, elas atraem células fagocitárias, né, para o local da infecção, pode provocar elas diretamente também, pode provocar destruição de células microbianas. Então, tudo isso é defesa inespecífica. Tá? O que eu queria dizer aqui anteriormente é que o macrófago ele pode participar da defesa inespecífica, né, fagocitando e destruindo, mas ele pode, né, como célula apresentadora de antígeno,
participar da defesa específica também, que a defesa celular é uma defesa específica. Nós vamos ver aí a pouco, né, na frente. Bom, então tá aí, as defesas específicas, né? São as chamadas defesas imunológicas, terceira linha de defesa, que estão bem esclarecidas, bem explicadas na aula que está aqui no canal, que eu já falei 3 vezes agora, né? De proteínas de defesa imunológica, tá? Então existe a defesa humoral, que é baseada nos linfócitos B, né? Que eles originam células de defesa chamadas plasmócitos e células de memória imunológica. E existe a defesa celular, que é baseada na ação de linfócitos T, né? Então, existem os linfócitos T citotóxicos, chamados também TC, né? T citotóxico, ou células CD8, ou linfócito T-killer. O primeiro nome que eles receberam foi esse, aliás, né? Linfócito T-killer, matadores. Eles destroem células infectadas por vírus e células que não são próprias do organismo, como, por exemplo, na rejeição de transplante, tá? Libera uma substância chamada perforina, né, que é uma proteína, que perfura a membrana das células citadas e mata essas células, né? Eles agem também em células tumorais, tá? Podem matar células tumorais também. E os linfócitos T auxiliadores, TH, T helper, ou CD4, né, linfócito CD4, eles que reconhecem os antígenos que são apresentados pelos macrófagos, né, células apresentadoras de antígeno, produzem citocinas ou interleucinas que atuam tanto na defesa humoral, né, que é a defesa baseada em anticorpos, né, essa defesa humoral é baseada em anticorpos, os plasmócitos, né, os plasmócitos são as células produtoras de anticorpos, né, anticorpos ou imunoglobulinas, né, imunoglobulinas, certo? Então, os linfócitos T auxiliadores produzem substâncias que interferem, né, nessa defesa humoral, nesse funcionamento aí da defesa humoral, formação dos plasmócitos, memória, produção de anticorpos. Bom, existem outras células de defesa, tá? Existe a célula chamada célula natural killer, NK, ou célula matadora natural, que ela tem uma ação semelhante ao linfócito T citotóxico. Ela também produz perforina, ela também mata células, né? Mas ela é sistema imunitário inato, tá? Ela não depende, né, de apresentação de antígeno, coisas desse tipo, tá? Essas células são capazes de distinguir células infectadas, células tumorais, e atacá-las sem necessidade de estímulo, né, se apresentar o antígeno a elas. Sua resposta imunitária é inespecífica, diferentemente dos linfócitos B e T, que produz resposta por ação de antígenos, né, respondem à presença do antígeno. Existe o linfócito T, chamado T supressor, né, em inglês, o nome original dele, que são os linfócitos que finalizam a defesa humoral. Tá? Eles falam a hora de parar a defesa humoral, a hora que precisa parar de produzir anticorpos, senão, né, o organismo vai ficar produzindo anticorpo a vida inteira. Tem uma outra célula de defesa chamada célula dendrítica, também é parte do sistema imunitário inato, também é capaz de fagocitar patógenos, tá? Mas a principal função delas não é, né, no sistema imunitário inato, tá? É processar o antígeno, jogar os fragmentos na superfície e apresentar, né, as células especializadas aí do sistema imunitário, ou seja, participando da defesa específica também, tá? Mas ela age na defesa inespecífica, né? Ela também é uma célula que atua na defesa inespecífica. Muito gente, muito obrigado, tá? É simplesmente esse assunto aí, não é muita coisa, né? Mas tem a sua importância, né? Mas é muito ligado àquela outra aula, então não deixe de assistir a aula de função imunológica de proteína para compreender melhor o que a gente fala aí, principalmente, né, de defesa humoral e defesa celular, ok? Deixem aí suas dúvidas, deixem suas sugestões, deixem os comentários, né? Estamos aqui para servi-los aí na medida do possível, tá? Um grande abraço para vocês.